Queridos, nós temos aqui a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O pentecostalismo bíblico, o distintivo pentecostal de nossa igreja, mantendo a chama pentecostal acesa. Na verdade, aqui são os pontos da nossa lição que estaremos estudando. Já falamos aqui que esses 3 pontos, eles seguem aquilo que se apresenta em um sermão, não é isso? Com 3 pontos para abençoar a sua vida. A nossa leitura bíblica, nós temos aqui 1 Coríntios 12, 1 a 11, Atos 2, 1 a 4. Vamos começar com a leitura de Atos 2, 1 a 4. Mas eu quero pedir a você, querido irmão, querida irmã, nesse momento, chame seu pai, seu irmão, seu amigo, os cessacionistas, quem não crê, quem crê nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo. Nós estaremos aqui falando a palavra de Deus. Vamos lá? Atos 2, 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pronto, muito bem. Aqui nós temos a nossa análise, os pontos que nós estaremos estudando sobre Atos 2, 1 a 4. Mas a primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que esse acontecimento narrativo, descrito em Atos 2, 1 a 4, ele é um acontecimento histórico e profético. Ok? Quando você se deparar com essa passagem bíblica, em primeiro lugar, considere isso. É um evento, uma narrativa, um acontecimento histórico e também profético. Quando nós falamos que ele é histórico e profético, é porque ele envolve uma tradição judaica, conforme a palavra do Senhor. Se você atentar para Êxodo 23, 18, Deuteronômio, capítulo 6, 9 e 12, e Levítico 23, 21, você tem aqui a dita festa do Pentecoste, também denominada de festa das semanas, né? A festa das semanas, que na verdade agradecia pelos primeiros frutos, pela colheita, por aquilo que era dado. Por isso que nós estamos pontuando esse evento como um evento histórico. Mas também esse evento, além de ser um evento histórico, ele é visto, considerado como um evento histórico salvífico. Por que é um evento histórico salvífico? Porque nesse evento histórico, há, além desse aspecto histórico da tradição judaica, de agradecer a Deus pela colheita, você já pode perceber que o Pentecoste é algo sobrenatural. Não tem como você crer no Pentecoste de modo natural. Primeiro porque até as festas judaicas, elas eram vistas como um efeito histórico pela libertação de Israel do Egito, não é assim? Então, você não pode negar o sobrenatural, porque cada festa celebrada pelos israelitas, ainda que elas tivessem a característica agrícola, cada uma delas apontavam para o Deus verdadeiro. Ou seja, quando um judeu ia celebrar a festa dos tabernáculos, a festa das semanas, a festa da Páscoa, que eram as 3, ele ia consciente que não era uma festa natural, não era uma festa comum. Era uma festa na qual relembravam pedagogicamente o poder e a ação graciosa de Deus. Cada fruto, toda a produtividade, a colheita, cada israelita entendia que Deus era quem dava a ele. Ou seja, não havia nada de natural. Não era simplesmente fazer uma festa. Não era simplesmente, vamos nos alegrar aqui. Eles iam para a festa do Pentecoste, sabendo que Deus havia concedido para eles o quê? Pronto, e havia dado a colheita, havia dado os frutos, havia multiplicado. Pentecoste é histórico por causa disso, mas também Pentecoste
é uma festa que apontava para um aspecto profético. Joel 2,28, lá está escrito, né? Quando ele diz, e há de ser, lê aí, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, Isso. e os vossos jovens terão visões. Pode ir. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então, prestem bem atenção que Joel está profetizando um evento histórico marcado, impactado pelo sobrenatural. Tudo que ele diz aí, olhe para cá, ele está dizendo visões, sonhos e o que mais? Profecias. Vamos lá, 3. Vamos lá? Visões, sonhos. Essas 3 coisas, elas não são produzidas por nós. Elas não são produzidas por pessoas carnais. São produzidas pelo Espírito Santo, que irão emanar dos nossos lábios aquilo que o Espírito Santo vai produzir. Quando o profeta Joel diz assim, o Espírito fala que nos últimos dias, os jovens terão o quê? Visões. Os senhores terão o quê? Sonhos. E aí a Bíblia diz que outros irão fazer o quê? Profetizar. Filhos e filhas, não é isso? Ou seja, aqui há uma promessa sem limites, sem restrição, para todos. Você pode perceber aqui que nessa fala de Joel, o Pentecoste, ele é um aspecto ou um movimento profético com um aspecto histórico. Deus agindo na história. Era Deus agindo na consecução dos seus objetivos para conduzir o aspecto salvífico. Por isso que o Pedro diz lá, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é Deus agindo, é coisa linda, gente. Eu queria. Tu está filmando? Bota para cá. Olha para cá. Eu queria que cada crente, cada jovem, cada irmão, cada pentecostal, atentasse para isso. Ninguém aqui é contra o poder de Deus. Ninguém aqui é contra agir de Deus. Mas se todos compreendessem essa questão, menos meninice, bagunça, desordem, essas coisas que nós estamos vendo na atualidade, tão dissonantes, elas não iriam campear no nosso meio. Não teria esses movimentos descaracterizados do real objetivo desse aspecto histórico e profético. Por isso que eu quero começar falando isso aqui. Quem vai trazer visões não é você. Quem é que vai trazer? É o Espírito. Quem vai trazer sonhos? Quem é? É o Espírito. Quem é que vai trazer profecias? O Espírito Santo. E aí nós vamos caminhar para esse propósito aqui, que é um evento histórico, mas também é um evento profético. Ok? É a primeira coisa que você deve atentar para isso aqui. Mas antes de entrarmos no capítulo, eu quero que você entenda que antes do Pentecoste, você precisa fazer distinção entre 2 experiências. A experiência do batismo com o Espírito Santo e a experiência da conversão. Eu pergunto aqui aos senhores, filma aqui a cara deles. Antes do Pentecoste, antes deles serem batizados, eles já eram crentes? Fale aí. Já eram crentes. Eles já eram crentes? Já seguiam a Cristo. Então, preste bem atenção. A pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela vai para o céu? Vai sim. Porque essa é a pergunta de muitos. Pastor, e uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela vai para o céu? Vai. Porque no momento do arrebatamento, haverá um trabalhar do Espírito Santo de Deus. Você deve buscar o poder de Deus, deve buscar o revestimento de poder. Mas se você não for batizado com o Espírito Santo, não se desespere. Não entre em loucura, porque você é crente, você é salvo, e o batismo com o Espírito Santo não nos salva. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Agora, quanto mais o crente buscar essa bênção, é maravilhosa. Vocês entenderam? Melhor é. Nós não estamos dizendo aqui que o crente que não seja batizado com o Espírito Santo não vai para o céu.
porque se vocês analisarem, eu coloquei aqui, em Lucas 10, 22, que é subsequente à salvação. Alegrai-vos, porque os vossos nomes... Pronto, Jesus diz, não porque somente os demônios submetem a vocês, mas porque os vossos nomes estão escritos aonde? No livro da vida. Então a primeira questão são duas experiências distintas. Os crentes que foram para o Pentecoste já eram convertidos. Estavam em oração, conviveram com Jesus, conheciam a Jesus. Eles não foram para lá receber conversão. Eles foram para lá já convertidos. Então, faça essa distinção entre essas duas experiências. A experiência da conversão, que acontece antes, e a experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, é a primeira coisa. Leia aí Atos 2:38. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para arrependimento, aí ele já está pregando para a multidão, que ele disse que é para ela se fazer o quê? Se arrepender para receber o dom. Esse dom aí é o batismo com o Espírito Santo, que nós já estaremos falando daqui a pouco, ok? Então, você precisa fazer distinção entre essas questões. Qual é o propósito narrativo e teológico de Atos? Quando você se depara com o livro de Atos, vai ler o livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 28. O que você encontra nesse livro? O que você pode analisar, compreender na narrativa do capítulo 1 ao capítulo 28? Simplesmente você vai ter que entender que Atos está falando do quê? Da evangelização e o que mais? Pronto. Então, quando você for ler Atos, saiba que o livro ele quer mostrar duas coisas importantes. A primeira é que o Senhor Jesus chama a igreja para evangelizar. Mas essa igreja que vai evangelizar, ela precisa ter sonhos, ela precisa ter o quê? Visões, e ela precisa ter o quê? Olhem para cá, sonhos, visões e profecias não tem nada a ver com sonho particular teu. Visões, profecias e sonhos é para o cumprimento da ordem de Jesus Cristo. Quando ele diz, olhai, está lá em João 4, olhai e vede os campos, que estão brancos para Atos 16, olha como é linda a Bíblia. Atos 16, ele tem, você vê que Paulo tem ali a visão da Macedônia. Passa a Macedônia, olha que eu estou falando, porque tem crente que fica, Jesus me dá visão, ele está que nem aquele desenho do Thundercats, não é assim? Ele, olha, me dá uma visão, que o desenhozinho era, você olhava para a espada, me dá uma visão além do alcance. A visão é que Jesus quer que os teus olhos se abram para os campos que estão brancos, para a ceifa. Os sonhos é aquele sonho para ampliar e desenvolver a obra e a profecia é a pregação da palavra de Deus. Então, quando você for ler Atos, você precisa ler Atos, sabendo que é para evangelizar, mas você não pode evangelizar, você não pode sair com aquilo que você não tem. Porque, eu vou dar um exemplo aqui, um engenheiro, aliás, um empresário, quando ele quer abrir uma empresa, qual é a primeira coisa que ele tem? Ele tem um capital, fala aí, para o pessoal entender. Ele tem o quê? Capital. Ele tem um capital. Mas fora o capital, o que ele tem? Não, já é o... Ele tem o conhecimento, né? Ele tem o conhecimento, a ideia. Ele tem a ideia, não é isso? Tem um projeto. Pronto, ele tem o capital. Fora o capital. Ele já tem todos os orçamentos. Ele tem sonhos. Eu vou tornar. Ele começa com os sonhos. Rapaz, eu vou ser um grande empresário. Quando ele arruma o capital, ele tem o material. Mas ele já tem o quê? Tem um sonho. O sonho. Já. Fora o sonho, ele tem o quê? Tem a visão. Ele tem a visão de expansão, de crescimento, não é isso? E aí ele vai colocar na prática o que ele
quer conquistar. Agora, crente pregador do evangelho, olha para cá, a empresa aqui é de Jesus. O dono do projeto da salvação não é o pastor Zéel, não é presidente de convenção. O dono do projeto da salvação, quem é? Quem é o dono da visão? Quem é o dono do material? Quem é o dono da profecia? Pronto. Então o que acontece? Eles precisavam ir para o Pentecoste, para o Senhor capacitar eles com poder. E esse poder envolve o quê? Visão, sonhos e profecia. Ou seja, quem vai pregar, quem vai evangelizar, não vai levar nada seu. Eita, rapaz. Olha para cá, bota. Tu tá filmando? Bota bem aqui direitinho, bota bem aqui na minha cara. Olha para cá. Quem vai evangelizar, quem vai pregar, quem vai anunciar o evangelho, não vai com um esboço de acadêmico. Quem vai pregar evangelho não vai com aquilo que ele aprendeu na escola. Isso é importante? É, mas quem vai pregar evangelho vai com a bagagem do Espírito Santo de Deus. Eita glória. Pregar evangelho, irmão, não é aprender em academia. Pregar evangelho não é o que você aprendeu em banco de faculdade. Pregar evangelho, Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também? Eita. Está lá em 1 Coríntios 11, e lá em Gálatas, veja aí Gálatas 1, verso 7, verso 8, vê aí rapidinho. Eita, coisa boa, é a Bíblia, rapaz. Vamos lá, rapidinho aí. Gálatas 1:7. O qual não é outro. 1:7. Começa pelo 6, né? 6. Maravilhando-me de que tão depressa pode ir. passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Isso. O que não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Agora vai para o 10. 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, Sim. que o evangelho que por mim foi anunciado... O evangelho... que por mim foi anunciado... O que ele disse? Não é segundo os homens. Prossegue. Porque não o recebi... Ele recebeu de Gamaliel? Não. Ele recebeu de Léo? Não. Ele recebeu de Shammai? Não. Ele recebeu de um rabino? Não. Ele recebeu de um judeu? Não. Ele recebeu da academia de Atenas? Não. Ele recebeu da academia de Alexandria? Também não. Ele recebeu de um doutor em teologia? Não. Ele recebeu de quem? Revelação de Jesus Cristo. Olha para cá. Evangelho é revelação. Hoje, o que nós precisamos pregar, levanta aí tua Bíblia, levanta. O que nós temos que pregar é isso aqui. Eu não preciso inventar, tu está filmando direito, joga aqui. Eu não preciso inventar nada, eu não preciso criar modinha, eu não preciso modificar palavrinha, eu não preciso contar a história de carochinha, eu não preciso estar no púlpito enchendo linguiça, eu não preciso inovar nada. O que é que eu tenho que pregar? Porque Paulo diz em Romanos 1,16, o evangelho, eita glória a Deus, aonde a sabedoria do homem não vai, o evangelho vai. O que a sabedoria do homem não faz, o evangelho faz. O que a cultura e a lógica humana não conseguem fazer, o evangelho faz. Pregue evangelho, rapaz. Eu fico triste hoje, meus irmãos, os nossos púlpitos que deveriam ser lugares só para pregar evangelho, é lugar para discursozinho, é lugar para briga, é lugar para contar historinha, é homem contando historinha, é mulher contando historinha, está faltando a essência do evangelho. Agora olha para cá, só prega evangelho com autoridade, só prega evangelho com graça, só prega evangelho com compromisso quem está capacitado pelo poder de Deus, que é do Espírito. Quando tu dizes assim, Espírito Santo me capacita, a visão é a dele. Espírito Santo me capacita, a profecia é a dele. Espírito Santo me capacita, a visão, o sonho é dele. Eita glória.
Eita glória. Então prestem bem atenção. Você, quando lê Atos, você tem um aspecto narrativo e teológico, que é para o quê? E o que mais? Concessão de poder. Observem bem. Lê bem aí Atos 1, 4. Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. De quê? Que 2,4, não, 2,4, Atos 2,4. 2,4, 2,4. 2,4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cheios do Bota pra Espírito cá. Santo. Aqui, ó. Digam comigo. É plesteção. Vamos lá? É plesteção. Vamos lá? É plesteção. Aqui ele está dizendo, todos foram cheios. Essa expressão cheios é a mesma expressão batizados no ou batizado com o Espírito. E o que é esse batismo com o Espírito? Vamos lá, vocês falam, o que é esse batismo com o Espírito? Batismo com o Espírito, pastor, é mergulhar no poder de Deus, é uma imersão na própria graça de Deus, naquilo que Ele tem para o crente. E todos foram cheios. Eles já eram crentes? Já eram Tinham crentes. os nomes escritos no livro da vida? Já. Foram instruídos por Jesus? Foram. E no Pentecoste o que acontece? Um revertimento, né? Revestimento de quê? Revestimento de poder. Revestimento de quê? De poder. De poder. E para que era esse revestimento? Proclamação do Evangelho. Olha aqui. Era para o quê? O Espírito Santo. Agora, Caio, bota bem aqui na minha cara, joga bem aqui. Olha para cá. O Espírito Santo não te capacita para tu andar pulando. O Espírito Santo não te capacita. Tem irmão que diz assim, olha para cá. Eu fico pensando um pastor que não compreende. Um irmãozinho pobre, um irmão que é lá no barraco. Ele aceitou Jesus, eu fui visitar a casa dele na miséria. Eu não entendi por que ele pulava na igreja. Olhe para cá. Não pegue uma experiência particular para dogmatizar ela. Escute bem. Eu tenho que entender que às vezes o ambiente, a música, não é assim? A música, aí, pega aí teu violão, bota bem aí, eita Deus, às vezes eu pego uma música, eu pego um ambiente emocionado, eu posso pular, eu posso glorificar, e eu vou explicar aqui para você, pastor, mas todo mundo tem a sua emoção, tem o seu lado exterior, tem, e eu não sou contra isso, gente, agora eu não posso pegar, por exemplo, Sol maior, deixa eu ver aí, Sol maior, olha, por exemplo, agora há pouco o Léo cantou, Dó maior, deixa eu ver Dó. Ré maior, fica melhor. Ré. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, que de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher e nos encheu com seu poder, olha, poder. Pronto, tá bem aqui. Isso aqui é uma letra que está cantando a narrativa de quem? De Atos 2, não é assim? Agora, por exemplo, aí se o Léo bota isso, Sol maior. No dia de Pentecostes, vai lá, de fogo a casa encheu, né? Foi Deus que mandou o vento. Olha, já é bom, né? É bom. Quer dizer para mim aí, os gregos dizem que a música, além de ser terapêutica, a música, ela mexe com a alma nossa. Ela mexe com o meu emocional. Aí, como eu sou vivo, como eu sou ser humano, é natural. Eu sou crente, por exemplo, eu ouvi um hino, vai lá, eu ouvi um negócio desse aí, eu não vou ficar parado, porque eu não sou morto. No dia de Pentecostes, né? De fogo a casa encheu. Mas eu estou consciente, eu estou fazendo, olha, né? E o vento obedecer. É assim que Pentecostal adora. Estou todo lá, né? Ela viva e que poder. Quem sabe não é o dia. Eu já conheço a história. Pronto, Paulo diz, me veja bem aí, rapaz, se é 1 Coríntios 14, 15 ou é 17, vai lá rapidinho. Eita Deus, como é que diz? 14, 15.
Vai. Não é nada sem contexto, não é nada sem controle. Tu vai me dizendo aí que hoje aqui tem muito assunto, eu tenho que correr. Vamos lá. Que farei, pois? Hã? Que farei, pois? Sim. Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. E o que mais? Cantarei com o espírito, sim, mas também cantarei com o entendimento. Pronto, aí pronto. No dia de Pentecostes, eu tô de fogo. Eita, foi Deus que mandou, né? E o vento obedeceu. Agora, vai lá. Não, começando de novo, começando. Eu sem o controle, eu sem o espírito, sem entendimento. Tá bom. Isso aí é sem. Não tem nada com a letra, não tem nada. Isso não tem nada de poder de Deus. Cantarei com a mente, mas também com o espírito. Cantarei com a mente. Cantar com a mente, eu glorifico a Deus, gente. Eu glorifico a Deus. Vamos lá. Coloca aí um sol. Deixa eu ver um sol. Te adorarei, Senhor, mais uma vez. Te adorarei. Foi assim que Deus me fez, então Adorarei. Senhor, mais uma vez, te adorarei. Aí, ó, por exemplo, aí eu tô aqui no culto. Olha, adorarei. Eu sei quem me salvou. Eu sei quem me resgatou. Eu sei quem me deu a vida. O Espírito Santo entra em mim, eu glorifico, eu não fico descontrolado. Às vezes eu choro, eu posso até dizer aleluia, não é assim? Glória, posso fazer assim, sim ou não? Porque eu sou gente, eu tenho emoção. Agora eu não perco o controle. É só isso. Espírito Santo não tinha este poder para tu só andar rodando. Tem irmão aí que roda na igreja, pula na igreja, faz uma zoada, mas não evangeliza uma alma. O Espírito Santo, olha para cá, tu está filmando direito também? Olha para cá, o Espírito Santo te enche de poder, não é para tu gritar, andar correndo, pulando e gritando dentro de templo. O Espírito Santo tem este poder para te dar uma alegria indizível, para trazer uma edificação para o teu espírito, mas ele te capacita para saíres pelo mundo pregando o evangelho. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. E o que acontece? Ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até. Tem muito irmão aí que pula o dia todinho na igreja, rodopia em vigília, mas ele não tem coragem de ir no prostíbulo, ele não tem coragem de ir lá nas noitadas a falar de Jesus para os pecadores, ele não tem coragem de expulsar um demônio. É só movimento. Então preste minha atenção, que Atos 2 fala, 2:4, que o batismo com o Espírito Santo é para encher de. Antigamente, os pastores antigos que estão me ouvindo sabem disso. Os pastores diziam, igreja, vamos buscar o poder do Espírito Santo. Não era assim normal? Vamos buscar o poder do Espírito Santo para Jesus nos dar mais uma alegria indizível e também nos capacitar para fazer a obra. Batismo no Espírito Santo só tem esses dois propósitos. Entenderam? Então prestem atenção uma coisa. Aqui você tem as experiências carismáticas. O que acontece? O pastor leu ali, de repente. Se vocês pegarem o próprio texto original, ectu uranu veio do céu. Olha aí, de Uranus, né? Veio do céu. De repente, olha para cá, de repente não tinha nada de programação, não tinha nada de organizado, não tinha nada de dizer assim, eu quero hoje, eu quero, nada. Eles foram somente orar e veio do céu de repente. Oh, coisa linda, meus irmãos. Aí o pastor vai ler aí o verso 3 e 4, vamos lá. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais foram vistas. Aí tu está no 3, né? O 3. Lê o 2, começa no 2. 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Sim. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles, o 3 agora. Sim. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso, pronto. Observem, 3 coisas, eu coloquei aqui, 3 coisas vai acontecer aqui no Atos 2. Eu vou colocar aqui, ó, ligando tudo isso aqui, é teofania. O que você tem aqui são fenômenos sobrenaturais chamados de teofania. E o que acontece? Esses eventos, ou esse grande evento único, esse evento foi único. Agora, a experiência com o Espírito Santo vai continuar. Foi único porque era um evento profético e histórico. E foi único aqui, no sentido de que ele é o único que acontece o quê? Com vento, com fogo e com línguas. 3 coisas que marcaram como sinais esse evento. Vamos lá primeiro? Mais forte. Pronto. Então o Espírito Santo, ele traz essas manifestações sobrenaturais. Por que eu quero que tu entenda aqui? Porque primeiro que se tem aqui é um evento sobrenatural. Aqui não está se tratando de um evento judaico mais. Aqui não está se tratando de um evento particular. Aqui está se tratando de um evento sobrenatural com fenômenos sobrenaturais. Joel, quando descreve, ele diz que esse evento virá com fenômenos sobrenaturais. O Espírito Santo é quem dará. Então, o que acontece? Acontece que no momento que eles estão orando, vem a capacitação, porque eles já eram crentes, já tinham os nomes escritos no livro da vida. Vai acontecer as experiências carismáticas. E o que é essa experiência carismática? 4. Todos falaram em 8:14, rapidinho. Já fica aí em Atos aberto, vai. 8:14. 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Isso. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Isso, vai, pode ir. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados. Esses que estavam lá em Samaria já eram crentes? Já tinham aceitado o evangelho, que Filipe foi lá e pregou. Sim ou não? Sim. Receberam o evangelho, vai. Então lhes impuseram as mãos, 17, e receberam o Espírito Santo. Vai. E Simão Pedro, vendo que ela, pela imposição das mãos dos apóstolos, Sim. era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ele viu um fenômeno sobrenatural. Na hora que eles colocaram a mão, eles receberam o poder. Ele disse, eu quero isso também. Ou seja, aqui você vê um fenômeno sobrenatural. Pronto. Atos 9:17. 9:17. E Ananias foi e entrou na casa. Sim. E impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, Sim. me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ele já era crente, Paulo? Pronto, vamos lá. Atos 10:44. Rapidinho. 44. Isso. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pode ir. E falaram o quê? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Primeiro eles receberam o dom do Espírito Santo. O batismo, foram cheios. Vai. Foram cheios, porque os ouviam falar em línguas. Para aí. Fenômenos sobrenaturais e ação Pronto. Eles falaram em quê? Línguas. Em línguas. Não é isso? E o que mais? E magnificavam a Deus. E o que mais? E respondeu então Pedro. Pronto, só aí. Agora vamos para Atos 19:6. Rapidinho, vamos lá. 19:6. Isso. 19:6. E impondo-lhes Paulo as mãos, Da mesma forma, vai. veio sobre eles o Espírito Santo. Sim. E falavam línguas e profetizavam. E falava línguas o quê? E profetizavam. Olha aqui o efeito da experiência do carisma. Eu pergunto aos senhores, alguns dos apóstolos, quando alguém queria ser crente ou aceitar Jesus, eles punham as mãos sobre eles para ser crente? Não. Porque a experiência da salvação ela é particular. Agora, quando a pessoa queria o Espírito Santo, ele fazia o quê? Estendiam as mãos. E todos foram cheios. Aqui Atos está mostrando que as experiências carismáticas, elas aconteceram. E esses fenômenos aqui, vamos lá bem forte, gritem aí, vento,
fogo, línguas. Eram fenômenos que o Antigo Testamento já falava. Vento fala da ação poderosa do Espírito. Pronto. João 3,8, o vento sopra onde? Não sabe de onde vem? Pronto. Ezequiel 37,9 também fala. O Espírito Santo entrando para dar vida. Fogo. Se vocês analisarem, fogo aqui fala da ação purificadora. A presença de Deus. Lá em 1 Reis 18, Elias pediu para descer fogo. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 1 e 2, Deus se manifestou na sarça como? Fogo. Para Israel não tinha mistério. Se você pegar Êxodo 19, o monte fumegava, pegava fogo. Então, o fogo aqui é para mostrar a presença ardente de Deus. Agora vem aqui a língua, que eu deixei aqui separado para que eu fale dela. Já falei que é um evento único histórico. E o que foi o dia de Pentecoste? Alguns dizem que o dia de Pentecoste era para retirar a maldição de Babel, capítulo 11. Alguns dizem que o dia do Pentecoste era o nascimento da igreja. Outros dizem que o dia do Pentecoste era um cumprimento profético. E era, mas o dia do Pentecoste pode ter todos esses significados. Agora aqui, o dia do Pentecoste foi uma promessa que se cumpriu através dos discípulos que foram impactados pelo poder de Deus. Então, você tem aqui fenômenos espirituais que são sobrenaturais, chamado de quê? Teofanias. Isso aqui é muito importante que você atente para essas questões aqui, para que você entenda que tudo que está acontecendo aqui em Atos 2 é o sobrenatural. Vamos aqui agora. 1 Coríntios 1:11, rapidinho, vamos lá. de 1 Coríntios. Isso, vamos lá, rápido. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, Sim. E o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Sim, pode ir. 12. É 12, não é 11, é 12. 12. 1 Coríntios 12, são dois textos que ele... Acerca dos dons espirituais, Sim. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Sim. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pronto. Vamos correr aqui agora para me destrinchar aqui. O que você tem aqui em 1 Coríntios 12, 1 a 11? Vamos fazer uma leitura. Primeiro eu tenho que ler Lucas, que era um teólogo, um historiador, que escreve o seu Evangelho de Lucas e escreve também o segundo livro, que é Atos. Mas eu preciso entender que Lucas está escrevendo dentro de uma perspectiva, mesmo falando do Espírito Santo, e Paulo também está falando da mesma pessoa, mas como? Em outra perspectiva. Esse aqui está falando do poder do Espírito como uma promessa e como a capacitação para evangelizar. Aqui Paulo está tratando do Espírito Santo na igreja. Rapaz, precisa só, ele está falando da mesma coisa. Lucas e Paulo estão falando da mesma pessoa. Quem é a mesma pessoa? O Espírito Santo. Só que Lucas está tratando do Espírito Santo como? No seu cumprimento histórico e profético. Ele está falando da capacitação para evangelizar e concessão de poder. Já Paulo, ele está tratando desses dons no uso dentro do culto e no uso particular. Então, você precisa fazer essa diferença. E como é que Paulo começa? Olhe para cá.
às vezes, tem muitos irmãos que não me entendem. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus. O fato de você dizer que grita, o fato de você dizer que é pentecostal, que esse lado das experiências e das manifestações são maravilhosas. Agora, à luz de Atos, a única prova de que alguém havia recebido o Espírito Santo, como prova de que ele foi batizado, qual era? Era o quê? As línguas estranhas. As línguas estranhas, porque prestem bem atenção. Não foi o pulo deles, nem o grito. Foi a língua estranha que chamou a atenção das pessoas. Mas observe como é que eles estavam. Lá, Atos 2 primeiro, rapidinho. Tu já deixa em cima para nós correr, porque já estou passando Atos 2 primeiro. Isso. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, Sim. estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vai. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Pronto, bem aí. Primeiro eles estavam como? Assentados. Pronto, tá aí. Reunidos, assentados. Eles estavam reunidos e Assentados. Eles estavam dentro de uma casa ou num cenáculo, não havia desequilíbrio, não havia falta de ordem, eles estavam como? Assentados. Assentados. Tanto é que nada tinha chamado a atenção do povo ainda, né? Nada, eles estavam só orando. Então preste bem atenção. Paulo, ele começa mostrando para essa igreja que se dizia espiritual, que eles não estavam sabendo fazer uso daquilo que o Espírito Santo estava dando. Qual é a primeira questão aqui? Eu coloquei aqui um crente espiritual. Às vezes você pensa que é espiritual só pelo teu barulho, só pela tua zoadona. A gente, olha para cá, tu está filmando direito? Eu não vou mensurar um crente espiritual pelo pulo que ele dá, pelo grito que ele dá, pela batida que ele dá, pelo rodopiar que ele dá. Eu vou mensurar a vida de um crente espiritual pelo fruto que ele produz. Porque às vezes eu posso ser espiritual, mas eu sou ignorante. Olha que Paulo diz assim, olha aqui essa palavra, digam comigo, pneumaticon, vamos lá? Pneumaticon é aquele que sofre uma mudança sobrenatural. O Espírito Santo entra nele, entra nela e transforma em um pneumaticon. Pneumaticon é uma pessoa que tem o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é a inteligência de Deus em nós. O Espírito Santo, ele é tão bom que a primeira coisa que ele te dá como dom, Paulo fala, é a palavra da sabedoria, é a palavra do conhecimento, discernimento de... Então como é que você diz que tem um Espírito Santo e não sabe discernir nada? Como é que você diz que tem um Espírito Santo e é um crente boboca? Como é que você diz que é um crente que tem um Espírito Santo e é preciso alguém te ensinar a adorar? Observem bem, um crente que é pneumaticon, ele é espírito, e quando ele é espiritual, 1 Coríntios 2,15 diz que ele discerne bem todas as coisas, porque ele tem quem? O Espírito Santo. Essa igreja aqui, que se dizia espiritual, ela só buscava dons, ela era mais problemática. Olha, eu vou mostrar aqui rapidinho o problema dessa igreja. Vamos ver aí, vê se é o 18, vamos rápido aí. 1 de 1 Coríntios 18, vai lá. 1,18. 1,18, porque a palavra da cruz... Não, então é antes. Vê 1, 14, 12, rapidinho. Eita Deus, vamos lá. É o 11, vai. Contendas, né? É. Porque a respeito de vós, irmãos meus, isso, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Sim, vai. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo... Para aí. Essa igreja tinha o Espírito Santo, essa igreja tinha os dons, mas ela estava em um nível não espírito. Qual era o nível dela? Carnal. Que Paulo chama de quê? Aqui no texto? Paulo, como é que Paulo chama os crentes de Corinto? Paulo chama eles aqui, olha aqui, agnoem. Vamos lá, agnoem. Vamos lá, agnoem. Como é esse agnoem? Aquele que não conhece. Obrigado. Aquele que não conhece, aquele que desconhece. Ora, como é que eu digo que eu sou espiritual, eu vou usar a linguagem do pessoal aí. Bota bem aqui, tu tá filmando direitinho? Olha para cá. Eu vou usar a linguagem. Eu sou do manto, não é assim? Eu sou do que mais? Vamos lá. Hein? Eu sou do manto, eu sou o canela de fogo. Eu sou de reteté, que não está correta essa expressão. Olha aí, do manto, canela de fogo, o que mais? Reteté, eu sou mesmo é do rodopiar. Olha para cá. Pode
acabar, se tu quer ser crente de verdade, acaba com essa história hoje. Negócio de manto, negócio de reteté, canela de fogo, tu tens que ser espírito. É só assim que a Bíblia te chama. A Bíblia não te chama, bota para cá, meu filho. A Bíblia não te chama de canela de fogo. A Bíblia não te chama de crente de reteté. A Bíblia não te chama de crente de manto. O que mais? Me ajude aí. Como? A Bíblia não te chama de pino de granada. A Bíblia te chama de crente. Eita. Porque o crente espiritual, aleluia. Crente espiritual, irmão César, quando ele vai adorar, ele sabe a quem está. Quando ele vai cultuar, ele sabe a quem está. Ele não precisa o pregador ensinar ele a adorar, porque quem ensina ele é o Espírito. Ele discerne todas as... Olha aí, 5:21. Olha lá, como é que diz? Examinai tudo. Ele examina tudo. Olha para cá, crente espiritual, ele não vai para qualquer culto. Pois eu posso ouvir qualquer pregador. Eu vou para ali. Na hora que esse pregador começar a mandar eu vou pipocar. Tu tá zangado? Eu vou mostrar para tu aqui. Vamos lá. Atos. Aí é porque uma coisa vai puxando outra, né? Atos 17. Eita. Vamos lá. Só que aí é o seguinte, em Bereia. Vai lá, é o verso 10. E logo os irmãos... Isso. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas. É só o 11, lê só o 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Aí é o 11, né? É o 11. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se todas estas coisas eram assim. Olha para cá. Como é um crente nobre na Bíblia? Nobre é um termo aplicado para quem? Para monarca. Realeza. Olha o que a Bíblia chama. A Bíblia não te chama de canela de fogo. A Bíblia não te chama de manto. A Bíblia não te chama de reteté. Ela quer te chamar de crente nobre. O que é um crente nobre? Realeza, inteligência, nobreza. Os crentes de Bereia, quem era que estava pregando aí? Quem era que estava pregando? Paulo. E Paulo pregava besteira? Dispensava consultar, né, a Bíblia. Pronto, hoje, se alguém fosse ouvir Paulo, meu Deus do céu, é Paulo. Mas eles iam ouvir quem? E quando chegava lá, um crente nobre. Crente nobre, irmão, ele olha para o pregador, aí ele primeiro vai ouvir o pregador. Ele já conhece a Bíblia, e não é assim? Ele vai ouvindo o pregador, ele diz, meu Deus, o pastor ali está pregando a verdade da palavra. Eu li essa passagem bíblica. E ele começa a glorificar pelo efeito da palavra. Oh, glória a Deus, oh Senhor, oh meu Deus, aleluia, que palavra do céu, meu Pai. Esse é o crente nobre. Agora, na hora que o pregador começa, eu já senti aqui, eu não vou me calar e tal, isso não tem nada com Bíblia, é puro emocionalismo. Eu estou dizendo, olha para cá, bota bem aqui, eu estou dizendo isso é porque eu já vivi isso. Às vezes eu chegava para pregar, eu lia pouca coisa, eu pegava aqui a Bíblia, aí quando eu chegava eu lia a história, por exemplo, vamos ouvir aqui o irmão Osiel, aí eu abria, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É isso que Jesus quer. Jesus não quer uma igreja fria, Jesus não quer uma igreja morta, Jesus quer que você pule, que você adore, que você glorifique, que você... Não, ali é capacitação para evangelizar. Lucas está tratando do Espírito Santo dentro de uma capacitação para ganhar almas para Deus. Agora Paulo está dizendo que os crentes aqui eram o quê? Mas ele não se dizia espiritual. Irmão, crente espiritual que é ignorante, é que ele é ruim. Eu vou mostrar para vocês. Da igreja aqui, ele acabou de ler que esses crentes diziam assim, eu sou de... E o que mais? Pronto, um crente espiritual, ele tem prazer de estar na igreja dele adorando a Deus, de ouvir o pastor dele pregar. Tem crente espiritual aí, irmão, que ele diz que é espiritual, ele tem os pregadores prediletos. Tem ou não tem? Aí essa igreja diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Quer ver mais como era essa igreja? Vamos ver aí, 1 Coríntios 5, no mesmo texto, vai. Olha essa igreja, a igreja do poder, a igreja do reteté, a igreja do fogo. Que há entre vós fornicação. O que tinha nessa igreja? Fornicação. Meu Deus do céu. Não era uma fornicação qualquer.
Era pior do que os incrédulos que estava aí acontecendo. Hoje, irmão, tem movimento que diz que é de Deus, pentecostal, é uma bagaceira velha, é homem se agarrando com mulher, é um pula-pula, é um quebra-quebra, é uma doideira. Deus está nisso? Não. Então pronto, você quer ver mais? Essa igreja ela era tão problemática que nem coloque aí 11:17 do mesmo texto. Olha essa igreja aí, a igreja que era espiritual, a igreja que dizia que tinha poder, vai. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Isso. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para o pior. Pronto, se ajuntam para o pior. Para o pior. Então, uma igreja que não tem espiritualidade, ela leva crente para o tribunal. Uma igreja que não tem espiritualidade, o culto dela é antropocêntrico. Ela gira em torno de certos pregadores. Eu não gosto do pastor Zé porque ele só prega a Bíblia. Agora o fulano de tal, que tem a unção, que é do manto. Isso é perigoso, eu já vi esse negócio. Então pronto, quais os males em relação aos dons? É que esses crentes ignorantes, eles faziam dos dons seus brinquedinhos. Olhe para cá, eles usavam os dons como se fossem seus brinquedinhos. Isso aqui é meu, eu tenho palavra do conhecimento, eu revelo o que eu quiser. Isso aqui é meu, eu tenho uma profecia, eu falo para quem eu... Vocês já viram que isso é tão perigoso que tem crente que diz assim, Deus me revela, eu vou te mostrar. Onde é que Deus tem revelação para estar matando, para estar humilhando? Há um propósito nos dons. Então vamos lá, quer ver aqui os males? Vamos ver aí, Romanos 1:13. Rapidinho, depois 2 Coríntios 2:11. Corre aí, vamos lá. Sim. 1:13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco. Sim. Porém, agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo queria ter fruto, não era assim? Fruto. E alguns diziam que quando ele não ia, os opositores diziam que ele estava mentindo, que ele não tinha palavra, que ele marcava de ir e não ia. Aí Paulo dizia, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que eu não fui porque eu tenho um propósito. Então, aqui a segunda coisa é que Paulo ele vai tratar do culto e dos... O culto deve ser feito para a glória de... E os dons, para quê? Para edificação da igreja. Se Deus me dá palavra de sabedoria, palavra de conhecimento para um crente, discernimento de espírito, variedade de línguas, dons de curar, profecia, se ele dá isso é para o corpo. E cada crente que recebe um dom, para que é esse dom que ele recebe? Para edificação do corpo. Para a edificação do corpo. Então, o dom não é dado. Vamos ver aí 1 Coríntios 1:7. Vamos lá, rapidinho. Isso. 7. Como é que diz? De maneira que nenhum dom vos falta, Isso. esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja tinha todos os, só que ela não estava usando o dom para edificação, estava usando o dom para quê? Para exibição, para se amostrar, para dizer que tinha espiritualidade mais do que os. Vocês já viram aquele crente que diz, eu tenho esse dom aqui, não é assim? Então pronto, a salvação, ela é vista como um dom. Romanos 6:23. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus, pronto. Então a salvação é como um dom. Mas também o dom aqui, ele é visto como uma ação graciosa de Deus, que dá as suas dádivas para o corpo que é a igreja. E que esses dons, eles servem para edificar. Nunca Deus vai me dar um dom, palavra do conhecimento, para estar esculhambando vida de ninguém. Nunca Deus vai me dar o discernimento para eu esculhambar. Eu vou dar um exemplo aqui, só um exemplo. Aqui está o irmão César. Digamos que ele está no evento e eu estou pregando, o Espírito Santo me usa com um dom. E ele me revela algo do irmão César. É para mim pegar o microfone e dizer, ei, você, irmão, você que está aí, Deus me revelou. É para me fazer isso? Eu tenho que ir a ele porque ele é membro do corpo. Isso aqui é ético, gente. Isso aqui é ético, gente. Isso aqui é ético, gente. Olha, gente, isso aqui é ético. Soma. Por que Paulo usou a palavra soma, que é corpo? É porque ele queria dar um lado ético. No corpo não há briga. No corpo, nenhum dos membros lutam para destruir um ao. O corpo, ele se une para o bem de todo o corpo. Deus não dá dom individual, Deus dá dom para todo o... Ele pode usar um crente para no aspecto individual, mas o dom é para o corpo. E quem é o corpo? E quem é o cabeça da igreja? Então tu já sabe que quando Deus te dá um dom, não é para tu ser cabeça, não. Que quem é o dono do corpo é ele. Quem é que dirige? É o dom? Quem é que dirige a igreja? E quem é o cabeça? E Jesus em João é chamado de quê?
O Logos, ele é chamado o que dirige a igreja é a profecia, a revelação, discernimento de espírito, palavra do conhecimento, não dirige igreja. Esses dons é para algum momento específico, para ajudar os irmãos no corpo. Meu Deus do céu. Pronto. O propósito dos dons para a igreja, qual é? Responde aí vocês bem forte. Edificação. Edificar, pronto. O Espírito Santo é quem concede ele dá individualmente e dá especialmente. Os dons não se perderam com a ideia do cessacionismo, que vem lá do teólogo Agostinho, me parece, do cessacionismo. Essa ideia é de homem, meus irmãos, não está na Bíblia. Não tem nada na Bíblia dizendo que o Espírito Santo vai deixar de usar uma pessoa dentro de um processo histórico. D.L. Moody, Finney, Spurgeon, John Wesley, todos foram usados por Deus, com curas, milagres, maravilhas. Os dons não se perderam no tempo. Pronto, agora vamos para cá, para a gente correr. Primeiro, pentecostalismo clássico e pentecostalismo moderno. Esse clássico aqui, 1901, lá em Topeka, Kansas, quando a mulher Agnes, né? Ela é batizada com o Espírito. Isso acontece antes da Rua Azusa, 1906. Até ali nós temos o pentecostalismo clássico. E o moderno? Pentecostalismo moderno é o que nós vivemos hoje à luz de Atos. É só isso. Eu estou colocando porque o pastor Zé Gonçalves, no livro dele, ele começa falando sobre essa questão. Então, quando você observa essa ideia aqui, está aqui, ó, pentecostalismo clássico e pentecostalismo. Quando eu digo assim, eu sou um pentecostal clássico moderno, eu estou dizendo que eu acredito no que aconteceu lá em Topeka, Kansas, e eu acredito em Atos e eu vivo essa experiência. Essa é a distinção entre pentecostal clássico e moderno. A identidade pentecostal, Robert Menzies, William Menzies, ele diz que a identidade pentecostal é aquele crente que vive o que está escrito em Atos. E Atos leva a igreja a viver tanto o processo da evangelização como do poder. Agora prestem bem atenção, os que não acreditam nas línguas e dons, eles veem esses fenômenos como o quê? Histeria, falsificação, possessão demoníaca. São aqueles que não acreditam em línguas estranhas. E aqui nós temos todas as declarações das Assembleias de Deus, que é o distintivo. Quais são os distintivos, pastor Ziel, da Assembleia de Deus? 2, digam comigo, batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas e os dons. Nós acreditamos que Deus usa com os dons? Nós acreditamos que o crente batizado com o Espírito Santo fala línguas? Pronto. Agora vamos lá. Então prestem bem atenção. Nós temos a declaração da Assembleia de Deus 1900 aqui todas elas acreditam que o crente é batizado com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas estranhas. Quem foram os 2 grandes pioneiros da Assembleia de Deus? Pronto. Eles foram influenciados tanto pela escola, pelo movimento da Rua Azusa, com grandes nomes, como o movimento ali de Chicago. Eles acreditavam no poder de Deus, do batismo com o Espírito Santo em línguas estranhas. Eu quero finalizar falando isso aqui. E todos falaram línguas conforme o Espírito Santo? Pronto. Vamos lá. Primeiro lugar, a glossolalia. Aqui, ó. No grego é isso aqui, ó. Cadê? Glossas. Aqui, ó. Glossas. Isso aqui é língua. Quando a gente vem para cá, glossolalia, aí nós dividimos aqui, ó. Lalia, o que quer dizer lalia? Discurso. E glossa? Língua ou linguagem, ok? Então, a Bíblia quando diz aí 2:4, não é isso? Glossas, né? Verso 4. Está aí, cadê? 3. 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. La lei eteras glossas. Então, você já sabe que glossa, lalia quer dizer discurso e glossa quer dizer língua. Então, no texto só aparece glossa, que fala da linguagem, que pode ser a tradução de dialeto, e aqui começa. Então, vamos lá. O que é a glossolalia? Nós já falamos. A verbalização inspirada. Vocês observam que os crentes lá, eles começaram a
ao profetizar. E quando você vai para o Velho Testamento, todos os profetas de Deus, vou fazer essa pergunta aqui para os senhores, todos os profetas de Deus que falavam, eles falavam naturalmente ou inspirado pelo Espírito de Deus? Eles falavam inspirados pelo Espírito de Deus. Olhem para cá. Quando Joel diz assim, derramarei do meu Espírito e vocês profetizam, é porque eles iriam falar, não deles mesmos, mas iriam falar como? Inspirado, que é uma verbalização Essa verbalização inspirada, ela pode ser de Deus, aqui ó, de Deus, como ela pode ser do diabo. Aqui estão as referências. Leia bem aí, 25, rapidinho. Primeiro, de Deuteronômio, vamos lá. Só para os irmãos terem uma ideia. Corre aí. Isso. Opa. É Crônicas. Vamos. 25 primeiro. Davi, juntamente com os capitães do exército, é esse, pastor? Separou 25. para o ministério dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas, Isso. e com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Para profetizarem com harpa. Profetizar ali está na Septuaginta, olha aqui, ó. Apofiteegomai. Vamos lá? Apofiteegomai. Vamos lá? Apofiteegomai. O que é esse apofiteegomai, pastor Oziel? Quer dizer aqui não uma palavra comum. Não uma palavra qualquer, mas é alguém que é elevado pela unção e pelo Espírito Santo para falar uma palavra inspirada. Vocês entenderam? Aqui é que é muito interessante, porque quando você atenta para isso aqui, veja aí Atos 2,14, vamos correndo aí, Atos 2,14, como é que diz? 2,14. Sim. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pronto, ele aí não falou falar simplesmente, ele falou como? Inspirado, é a verbalização. Ele falou pelo poder de quem? Philip Schaff fala isso, ok? Então, o que nós podemos analisar aqui em Atos? Você tem uma verbalização e todos passaram a... Não era emoção, nem que a pessoa quisesse falar, simplesmente por falar. A Bíblia diz, e todos a fazer o quê? A falar. Como é que diz? Todos começaram a falar em outras línguas, Sim. conforme o Espírito Santo. Para aí. Conforme o quê? O Espírito Santo. Pronto. É por isso que quando você for para Jesus batizar, apenas você pode chamar na frente e dizer, meus irmãos, aqui estão os irmãos para buscar o poder de Deus. Eu vi muita gente dizendo assim, lá na igreja fulano de tal foi batizado 3.000, foi batizado. Eu já vi isso muito na igreja, mas eu vi que muitos daqueles lá não eram batizados. Uns entravam e ficavam naquele, glória, glória, glória. Aí o pastor, para dizer que tinha um número batizado, esse aqui está batizado, essa daqui está batizada. Nós não temos que andar atrás de números de quanto Jesus batizou. Nós temos que deixar o Espírito Santo e a pessoa sedenta, ela vai buscar para viver essa dimensão. Senão nós vamos transformar um número para o meu ministério. Pastor Oziel esteve no culto e Jesus batizou quanto com ele? Aí pronto, aí está errado. Eu não posso viver isso. Essa experiência é pelo crente sedento, é pela pessoa que tem sede, ela vai buscar no quarto, na roça, na rua, na praça, aonde ela estiver. Ela é que tem que buscar. E a evidência é o falar em línguas, ok? Pronto. Mas aí nós temos algumas teorias. Primeiro, o que aconteceu? Foi um milagre de audição? Philip Schaff diz que sim. Ele diz que ali as pessoas falaram, os cristãos lá no cenáculo falaram língua estranha, foram cheios do poder de Deus, e quando as pessoas ouviram, 2,6, vai aí. 2,6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí o que acontece? Cada um os ouviam falar na sua própria, mas o texto nunca diz que eles falaram a língua deles. O texto diz que chegaram aos ouvidos deles. Aí alguns falam do milagre como da audição. Inclusive um comentário de João Calvino fala isso. Então o que aconteceu ali? Foi um milagre de audição? O Espírito Santo pegou a palavra e traduziu para eles as maravilhas de Deus?
Você agora você vai criar um problema. Qual é o problema? Porque quem prega para as nações que estão lá, quem foi que pregou para elas? E como é que ele usou o dialeto ali para evangelizar, se Pedro prega depois? Não seria um contrassenso? Por que que o povo não foi logo salvo e pediu para ser salvo quando ouviram as línguas? Entenderam agora? Olha aqui, os críticos que negam o poder de Deus sobrenatural e as línguas. Você tem um problema sério. Se eram dialetos, por que que eles não se converteram logo? E por que que foi necessário que Pedro pregasse para eles? E se era para pregar com dialetos, por que que Cornélio não foi salvo? Foi necessário mandar chamar quem? Pedro. Meu Deus do céu. Então, nós temos que analisar isso aqui. Foi milagre de audição? Fica com você. Letra D, sons e sem? Pronto. Alguns dizem, não, o que aconteceu ali foram sons estáticos, sem significar. Balbúcia, o que mais? Transe, o que mais? Sons incoerentes. Eles dizem que ali não aconteceu línguas estranhas, mas eram coisas incoerentes. Agora vamos analisar. Lucas, aliás, 1 Coríntios 14, rapidinho. 1 Coríntios 14, verso 2 e o verso 14. Vamos lá. 14. Primeiro, se a Bíblia diz que quem desceu lá foi o Espírito Santo, quem encheu eles foi quem? O Espírito Santo. Nunca podia ser em transe, porque Paulo vai mostrar para nós o que o Espírito Santo faz no crente. Olha aí. Se eu orar em línguas estranhas, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. O meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Pronto. Vai, 14. 14 é esse. Isso. O 2, eu quero o 2. 14, 2. Isso. Porque o que fala em língua estranha, o que fala língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Agora preste bem atenção. Nesse momento, olha para cá, que agora eu vou falar os crentes que se zangam, deixa eu dizer. Paulo, quando está aqui dentro, o irmão César, pastor Luiz, quando ele está dentro desse universo, ele diz que o Espírito Santo, o cristão pode estar consciente? Ele diz que o cristão pode controlar? Ele diz que o cristão pode manter ordem? Então ele não está em sonhos. Ele não está em, cadê? Ele não está em histeria. Ele não está em, porque está no Espírito. Olha para cá, crente pentecostal. Está no Espírito não é estar inconsciente. Está no Espírito não é estar doido, nem louco, nem em transe, nem caindo, nem rolando, nem gritando. Meu Deus. Eu queria que cada pentecostal, olha para cá, bota bem aqui, povo pentecostal do Brasil, vamos ler Bíblia. Povo pentecostal do Brasil, vamos interpretar a Bíblia. Paulo quer mostrar que o Espírito Santo é lindo, ele entra em nós, ele nos traz alegria, ele diz, quando eu oro línguas, eu oro bem. Pode ver bem aí que ele diz, mas aquele que estiver falando na congregação, se não tiver intérprete, olha, como é que ele pode estar em transe se ele tem consciência? Rapaz, eita meu Deus, hoje está demorando aqui porque é o jeito. E eu quero, irmãos, que todos vós faleis línguas estranhas. Isso. Mas muito mais que profetizeis. Isso. Porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. Sim. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Vai, pode ir. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, o que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou o que se toca com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não vos pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Está vendo? Agora, você leu aí, você observa aí o verso 26. Isso. Pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação.
Agora o 27, aí a gente encerra. 27. Vai. Se alguém falar língua estranha, Sim. faça-se isso por 2, ou quando muito 3, Sim. e por sua vez, Sim. e haja intérprete. Pronto, ele está mostrando que mesmo o cristão dominado pelo Espírito Santo, ele tem coerência. Ele não tem histeria, ele não tem o quê? Transe, ele não tem sonhos. A igreja, irmão, tem hora que você vê cada gemido, cada grito, cada loucura. Leia 1 Coríntios 14, meu filho. Olha como é que Paulo está mostrando aqui. Nós não estamos em transe. Nós não temos cultos aonde a transe, a histeria domina. Culto aonde o crente fica caindo no chão, rolando, louco, para a pessoa acordar ele. Olha para cá. Olhe para cá que eu vou te dizer. Não é poder de Deus e nem Espírito Santo. O Espírito Santo não te deixa na terra, o Espírito Santo não te joga na poeira, o Espírito Santo não te deixa doido, o Espírito Santo não te deixa louco, o Espírito Santo não te deixa em transe, o Espírito Santo não te deixa rodando, perdendo equilíbrio. Isso é possessão demoníaca. Aí pronto, isso é como você quiser, ok? Aí alguns dizem expressões arcaicas que estavam ligadas à glossolalia, por isso que alguns dizem que era bem arcaica, e tem algumas questões que eu não vou interpretar agora, que vai demorar muito. Línguas estranhas, eles dizem que é uma criptominésia. O que é criptominésia? É que um bêbado, por exemplo, quando ele bebe cachaça, o que ele faz? Ele anda na rua dizendo o quê? Ele diz coisa doida, ele diz que ele bebe cachaça, aí ele diz que é um grande empresário e ele é pobre. Ele diz que é rico, não é assim? Ele diz que é o cantor Roberto Carlos. Será que esse crente é assim, meu irmão? Espírito Santo, ele traz o controle para nós. Muitos acham que aqui é idioma por duas razões. Olha aqui, duas razões. Eles dizem, primeiro, a glossolalia é uma linguagem. Eles baseiam em Gênesis 11, 6, 7, por causa da palavra hebraica. E eles consideram a palavra hermeneia, aparecendo lá em Corinto, com o significado de idioma, para traduzir palavras estrangeiras. Leia aí essa daqui, 5:41, 15:34, só essa, vai lá, rapidinho. Marcos, vamos lá. Vamos lá. 5:41. Isso. 5:41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo... Hermeneia, que quer traduzir. Então eles ligam tudo isso aqui para dizer que era idioma. Agora vocês analisaram como é que eles estão no culto espiritual, como é que Pedro depois vai pregar e poderia se tratar de um dialeto, de um idioma. E se eu mostrei aqui as várias experiências em Atos, como é que poderia ser idioma? Então aí já tem a tradução. Talita, que quer dizer o quê? Menina, levanta-te. Pronto. Aí vocês podem ler aqui o restante. Pastor Aziel, o que é então glossolalia? O que foi que aqueles crentes falaram? Olhe para cá. Para mim, línguas estranhas, a comunicação do espírito do homem com Deus, do enchimento, eles falaram, magnificaram a grandeza em línguas estranhas. Aqui não foi dialeto. Aqui não tem nada a ver com dialeto. Aqui o irmão acabou de ler isso aqui. E observem bem que ele acabou de ler. Paulo diz, quando eu oro em meu espírito, e em mistério, eu falo com Deus. A Bíblia diz que eles, vamos lá,